Quais são as causas emocionais do câncer de mama? Vamos falar sobre isso então? Segura aí que eu te explico. Oi gente, tudo bem? Fernanda Pimentel aqui, palestrante, terapeuta holística e taróloga. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos mais de 300 novos inscritos no canal. E eu vi que vocês vieram a partir da visualização de um vídeo onde eu falava sobre masturbação, a alma pede. Por que é que a alma pede ao corpo físico masturbação? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Mas eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido que eu sou taróloga e não sexóloga e que o foco deste canal é o autoconhecimento e a espiritualidade e nada além disso, tá bom, gente? Então fiquem à vontade vocês também. Eu recebi alguns e-mails, eu não tenho podido nas últimas semanas elaborar conteúdos para vocês porque eu estou tendo um contratempo em casa, tá? Um contratempo pessoal. Então isso acabou me afastando um pouquinho das redes sociais, mas aos pouquinhos eu tô conseguindo voltar, tá? E eu recebi esses e-mails perguntando sobre o câncer de mama, porque vocês sabem, né, que eu falo sobre a associação mente e corpo, emoções e a espiritualidade e tudo mais, enfim. Então hoje, com o tempinho que me restou, eu tô podendo vir aqui e explicar para vocês então sobre o câncer de mama. Vamos lá? Gente, o câncer de mama, de acordo com a espiritualidade, aliás, não só o câncer de mama, tá? Todas as doenças têm a ver com as emoções negativas que nós guardamos na nossa mente e no nosso coração. Quando a mente é positiva, quando os sentimentos são positivos, o corpo também é saudável. Quando os pensamentos e os sentimentos são negativos, o corpo adoece. É simples assim. Não importa se é fratura, não importa se é queimadura, não importa se é uma doença grave ou alguma coisa corriqueira, mas deu defeito, é porque está dando defeito aqui também, tá? Então, o câncer de mama tem a ver com uma associação que nós fazemos lá na nossa primeira infância, quando nós nascemos. O primeiro contato que a gente tem é com a nossa mãe e com o seio da mãe. Então são duas pessoas que estão associando o seio com o dedicar-se, é o bebê e a mãe. Os dois estão fazendo essa associação inconsciente. É eu me dedicar a uma pessoa a cada hora, né? Eu não sei, eu não tenho filhos, eu não sei com que frequência o bebê mama, mas digamos que seja uma vez a cada 1 hora, ou a cada 2 horas, à medida em que ele vai crescendo, né, esse tempo ele vai aumentando, a cada 3 horas, não sei. Mas tem a ver com o tu ficar ali, dedicar tempo, atenção àquele ser humaninho que nasceu de ti. E aquele ser humaninho ali também está associando que a cada hora a mãe está ali se dedicando a ele. Então a mente faz essa associação. Peito, seio, é a primeira associação praticamente do ser humano quando nasce, tá? Peito, seio, tem a ver com o dedicar-se, o doar-se a alguém, tempo e atenção. E aí, à medida em que a gente vai crescendo e aquela associação já está ali impregnada na mente inconsciente, a gente cresce então com rancor, mágoa, tristeza, o sentimento de humilhação e traição guardados aqui. Digamos que tu tenha doado todo o teu tempo, toda a tua atenção, todas as tuas emoções ao teu trabalho. E aí tu tá percebendo que tu tá trabalhando de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado. Tu tá ali, tu tá mostrando que tu é pau para toda obra. E o teu chefe é um homem. E este homem, ele não tá reconhecendo todo o teu trabalho. E cada vez mais tu acumula mágoa, tu acumula rancor, tu acumula tristeza, porque tu tá trabalhando demais, muito mais até do que os teus próprios colegas e o teu chefe não tá vendo isso. Sei lá, tu deseja uma promoção e tu não tá tendo, tu deseja um aumento e tu não tá tendo, sejam lá quais forem as tuas razões pessoais. Aí vem o câncer de mama e reparem vocês que 90 e
9% das mulheres têm câncer de mama do lado esquerdo. Foram raras, mas raras as vezes em que eu conheci uma mulher que teve câncer do lado direito, no seio direito. Então, sempre recapitulando, porque eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas é sempre bom para os novos inscritos e para as pessoas que vão assistir esse vídeo mais tarde, porque vai ficar para a posteridade, né? Que o lado esquerdo tem a ver com conflitos emocionais que tu tem com uma pessoa do sexo masculino. E todas as doenças, as fraturas, as queimaduras, seja lá o que for, que tu tem do lado direito do teu corpo, tem a ver com conflitos emocionais que tu guarda, que tu tem em relação a uma mulher. Pode ser a ti mesma, pode ser outras, não importa, tá? Então, 99% das mulheres têm câncer de mama do lado esquerdo. Então, sempre são conflitos com homens. Com o chefe, com o marido, com o namorado, com o irmão, com o pai, seja lá quem for. É uma figura masculina. Eu tive a oportunidade de frequentar durante um bom tempo o Hospital de Câncer aqui de Porto Alegre. Há pelo menos uns 6 anos, eu acho. Não sei, não lembro muito bem. A minha tia estava com câncer de mama. E ela dividia o quarto com outras tantas mulheres. E aos pouquinhos, lógico, né? A partir das vezes em que eu ia visitar a minha tia, eu tinha contato com aquelas mulheres, eu conversava com elas e fazia elas dar uma risada, enfim, até para suavizar um pouco a situação, né? E aí ia conversando, porque quando eu recebi essas informações da espiritualidade, eu não acreditei. E aí eu fui atrás das respostas, falei, é aqui que eu vou ter essas respostas, é aqui que eu vou saber se é verdade ou não. E aí aos pouquinhos eu fui perguntando tal, e de fato todas elas que estavam lá tinham sido traídas pelo marido ou pelo namorado na época em que o câncer se manifestou. Mas é importante que eu diga para vocês também que a mente de uma mulher, claro que não é de todas, né? Não estou generalizando de maneira alguma, é neurótica. Às vezes tu não tá sendo traída coisa nenhuma, o teu namorado, o teu marido, o teu noivo não tá fazendo nada. Mas tu jura de pé juntos que ele tem outra. Ele tá me traindo. Porque aquele WhatsApp que ele não deixa eu ver. Porque aquele e-mail que ele não me dá a senha. Aquele futebol de quarta-feira. E aí tu fica remoendo, tô sendo traída, tô sendo traída, tô sendo traída. Porque o que é a traição afetiva, gente? A partir daquela associação que eu falei no começo do vídeo. É o tu dedicar todo o teu tempo, lembrem sempre da dedicação. É dedicar todo o teu tempo, todo o teu carinho, todo o teu amor, tu te dedicar 100% a uma relação e a pessoa não reconhecer isso. E a pessoa ir e ficar com outra. Não é isso? Tu te dedica a um relacionamento, tu te dedica a uma pessoa que vai e fica com outra. É como se tu estivesse amamentando um bebê e aquele bebê não tá nem aí pro teu leite. Não quer nem saber, não quer mamar lá na tia. Claro, é uma piada sem graça, né? Mas além de ser para descontrair, para vocês poderem entender melhor. Então a gente não gosta disso, a gente não gosta de se dedicar demais a um trabalho, a um relacionamento, à família, ou seja lá o que for, e não receber nada em troca. A gente guarda a mágoa, a gente guarda o rancor, a gente guarda a tristeza por causa disso, por não ter recebido a troca. Por não ter recebido pelo menos na mesma medida. Eu tive também a oportunidade de conversar com pessoas que são minhas amigas no Facebook, que eu vi que tiveram cânceres. E aí eu conversei, olha, tu passou por isso e por isso? Sim, eu passei, é verdade, isso aconteceu comigo mesmo. Então é uma mágoa profunda, uma tristeza profunda, uma grande humilhação que a pessoa passou e uma traição afetiva. Sempre lembrando que às vezes tu não foi nada disso, mas tu julgou ter sido. Tu achou que foi humilhada, tu achou que tu foi traída, tu achou e ficou remoendo. Todas as doenças só se manifestam no corpo físico de tanto tu guardar a emoção negativa e ficar pensando nelas o tempo todo, ou com muita frequência, ficar remoendo, como a gente costuma dizer. Então sempre pensa assim, o câncer foi no seio esquerdo? Então tu já sabe que foi com um homem. Que homem te magoou profundamente? O que este homem fez? Foi uma traição? Foi uma humilhação? O que aconteceu entre vocês? Foi com um homem. Tu precisa ou aprender a perdoar este homem,
seja ele do teu presente ou do teu passado. E mesmo que tu diga para mim, Fernanda, mas eu já perdoei e até já esqueci. A pessoa que tu é hoje talvez tenha esquecido, mas a pessoa que tu foi ainda guarda aquela mágoa. Então, o único jeito de curar aquela má interpretação do que aconteceu é tu voltar no passado, naquela idade em que tu passou por aquela situação ali de traição, de humilhação, de tristeza, enfim, e perdoar aquele homem do fundo do teu coração. Eu ouço muita gente dizendo assim, mas eu já perdoei, mas eu não quero ver nem na minha frente. Já perdoei, mas não quero nem ver. Então tu não perdoou, amor. Tu não perdoou. O perdão é quando tu compreende por que é que a pessoa fez o que fez. E depois tu consegue falar com ela, interagir com ela normalmente. Se tu não consegue mais interagir, se tu não consegue mais olhar na cara daquela pessoa, tu não perdoou. A mente disse pra ti que tá perdoado, mas o coração ainda tá guardando aquela mágoa, aquele rancor. Do lado direito, eu só conheci uma única pessoa que teve o câncer do lado direito, na mama direita. Dentre os hospitais que eu frequentei, dentre as situações da família, os amigos, uma única pessoa. E quando eu comecei a conversar com ela através das minhas terapias, a gente chegou à conclusão. E ela demorou muito tempo para falar sobre isso, porque até então ela me disse, Fernanda, eu não guardo rancor nenhum, eu não guardo mágoa nenhuma, não aconteceu nada comigo. Aí eu comecei a vasculhar, porque eu sabia que tinha alguma coisa guardada ali, né? E aos pouquinhos ela foi falando da mágoa, então, que ela guardou da mãe. Lado direito, um conflito com uma mulher. E aí ela teve uma discussão muito grande com a mãe, numa determinada época, que eu já não lembro qual foi. A mãe não a defendeu na situação, ela esperava, né? Ela tinha expectativa de que a mãe defendesse ela naquela discussão, naquela situação, enfim, e a mãe não fez isso. Então ela deixou de falar com a mãe por causa disso durante um bom tempo, guardando aquela mágoa, guardando aquele rancor, guardando aquela tristeza. Mais tarde elas voltaram a se falar, mas aquela mágoa, aquele rancor, aquela tristeza continuavam ali. E qualquer nova situação de conflito com a mãe, a gente já sabe que o câncer vai acabar voltando. Não importa o quanto tu faça quimioterapia, não importa o quanto tu faça radioterapia, tu tem que curar a tua mágoa. É esse padrão que tu guarda dentro da tua mente, do teu coração, de querer que as pessoas se doem para ti na mesma medida em que tu se doa para elas. As pessoas não são iguais. Tá, e Fernando, o que eu faço com o meu chefe? Se eu continuo trabalhando que nem uma louca, que nem um burro de carga e ele continua não me reconhecendo. Bom, ou tu compreende de uma vez por todas e solta isso de uma vez, para de querer ser reconhecido, para de querer essa promoção, continua trabalhando ou em outra empresa por menos tempo, ou continua trabalhando que nem um burro de carga nesta mesma empresa, mas sem criar expectativas de reconhecimento, ou faz outra coisa da vida, vai procurar um outro chefe, um outro cargo, uma outra empresa, não sei. Mas não fica mais esperando com essa expectativa enorme de que as pessoas te devolvam na mesma medida. Tem gente que não consegue ver o teu trabalho. E tá tudo bem, não é uma obrigação delas. Talvez elas até estejam vendo, mas não querem te dar aquela promoção. Não querem te reconhecer mais do que tu já foi reconhecido. Então para de guardar esse rancor, para de guardar essa mágoa. Porque o teu corpo vai adoecer. A medicina tradicional diz para todos nós que a gente tem que fazer exames, né? A cada 6 meses quando a gente tem histórico de câncer de mama. E vocês têm que continuar fazendo, tá? Eu não tô aqui para dizer que não, muito pelo contrário, tem que continuar fazendo sim. Quanto antes tu detectar o câncer, melhor, tá? Que é uma coisa genética. Se a tua mãe teve, tu vai ter. Se a tua tia teve, tu vai ter. E se várias mulheres da tua família tiveram, tu tem um índice, então, muito grande, uma probabilidade muito grande de ter o câncer de mama. Então, por isso que é importante tu fazer os exames preventivos com frequência. Claro, esse é o conhecimento na medicina tradicional. Mas no dia, e eu espero estar viva para poder ver isso,
No dia em que a medicina tradicional conseguir se juntar com o conhecimento da espiritualidade, a gente se cura sem precisar de medicações. Mas tudo bem, vai levar um certo tempo ainda, mas a gente vai chegar lá. A espiritualidade já me passou esse conhecimento. Vai chegar um dia em que a gente não vai precisar mais de medicações, porque a gente vai compreender que tudo que gera um corpo deficiente de qualquer maneira, doente, são as emoções. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês, para que fique bem claro, para que fique bem compreendido, é que se tu teve câncer de mama, ou se tu tá tendo câncer de mama, ou se tu tiver no futuro, não é porque a tua mãe teve, porque a tua tia teve, porque a tua prima teve, porque as mulheres da tua família tiveram. Não é uma questão genética, não assim como dizem, é uma doença que passa por todas as gerações. Não, é porque tu te comporta exatamente da mesma maneira que a tua mãe, que a tua tia, que a tua prima, que a tua avó, seja lá quem for. Tu sente, tu pensa e tu te comporta da mesma forma que elas. Quando tu não é retribuído na mesma medida em que tu te doou, tu tem câncer de mama. Vocês todas têm o mesmo padrão de ficar remoendo esta mágoa, de ficar remoendo essa tristeza, de ficar remoendo essas traições. Eu tive pelo menos 3 casos na família, bem próximos e distantes, tá? Até de primos de 2º grau, vamos dizer assim, em que houveram traições. Então, algumas mulheres, as outras eu não sei, tá? Algumas mulheres da minha família passaram por traições afetivas. E isso, de fato, por mais que tu olhe elas de fora, elas são fortalezas, elas são muito fortes, elas são muito determinadas. Elas são realmente pilares dentro da família. Mas por dentro, gente, a gente não sabe o que acontece por dentro dessas pessoas. Elas ficam remoendo demais aquilo. Elas não suportam uma traição, elas não suportam o que fizeram com elas. Aquela mágoa, aquele rancor, aquela tristeza, aquela humilhação que elas passaram, elas não conseguem perdoar. E a cura está no perdão, a cura está na compreensão. Eu torno a dizer, se tu não consegue olhar na cara de alguém, é porque tu não perdoou, tá? E por que que os homens que também têm glândulas mamárias não têm com tanta frequência o câncer de mama? Porque eles lidam melhor com as emoções do que as mulheres. O homem, se ele é traído hoje, ele não fica remoendo durante muito e muito tempo aquela traição. Ele não fica ali se martirizando porque foi traído. Em seguidinha ele já está com outra, ele supera. A superação. Tanto que tem homens que até conseguem ter um contato, um convívio normal com a ex, né? Então eles conseguem superar com mais facilidade. Eles conseguem perdoar com mais facilidade. Não são todos, mas a grande maioria. Por isso que mesmo tendo glândulas mamárias, os homens estão num baixíssimo nível de câncer de mama. Eles não têm com a mesma frequência que a mulher, que é extremamente emocional, extremamente emotiva. Então, trabalhem as emoções de vocês e vocês vão conseguir trabalhar essas doenças que acabam gerando no corpo físico. E mesmo que vocês não tenham agora, para evitar que elas se manifestem mais tarde, tá bom? Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, vocês já sabem qual é o meu e-mail, vocês já sabem quais são as minhas redes sociais, vocês já sabem onde me achar e como me achar, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo e eu apareço assim que eu puder. Um beijo!